perder da maneira que a gente perdeu, tem que se rever alguma coisa, mas isso não passa por nenhuma troca ou nenhuma situação em que você vá 10 horas da noite, 11 horas da noite vai decidir. O dia seguinte no Ninho do Urubu foi aparentemente tranquilo. Durante toda a manhã, nada de torcedores, protestos e nada de treino aqui no Ninho do Urubu. Após o jogo, a programação estava em aberto. Poderia ter ou não a atividade e o clube optou por dar folga aos jogadores. Enquanto isso, a diretoria se movimentava nos bastidores. Com uma multa alta de 15 milhões de reais a pagar em caso de demissão, era preciso decidir o que fazer. Na gestão Landim, o clube já tinha desembolsado cerca de 22 milhões em rescisões. Nas saídas de Domenech, Ceni e Paulo Souza. Paga do bolso do Marco Braz. Abel Braga e Renato Gaúcho pediram para sair Braz tem que pagar essa quando multa a situação agora. já estava complicada. Essa gestão também decidiu não renovar com o Dorival Júnior no fim do contrato, em dezembro do ano passado. Ele contratou, ele devia pagar essa multa. 3 meses depois de trazer Vitor Seu Marco Pereira, Braz. a saída do treinador português está... O aproveitamento do Paulo Souza melhor, 66,7%. O do Vitor Pereira pior. Ele teve uma agenda complicada. O cara pegou do Vitor Pereira foi pior. Exatamente, com Recopa. O Paulo Souza teve a Supercopa também, mas aí a gente vê que a diferença, a média de gols marcados é a mesma, a defesa do Vitor Pereira mais vazada, 1,25 contra 0,91 títulos, nenhum dos dois. Vergonha do treinador. Mário, quero começar contigo. Claro, a gente vai falar muito do Vitor Pereira, mas só para pegar esse gancho da nossa tela, que começo você acha mais decepcionante? Assim, um largou a Polônia em vias de ir para a Copa, o Lewandowski e companhia, outra história da sogra do Corinthians, bumba, chegam na Gávea. Qual o enredo é mais melancólico para você? O do Vitor. Por tudo que ele herda também, né? A expectativa que o Flamengo tinha, o movimento que a diretoria faz, assim, fato, né? Assim, tava muito claro que tinha muitas possibilidades de dar errado, pela forma como começou já, inclusive. O Flamengo poderia não querer o Dorival e tá tudo bem, né? Não vamos renovar, queria algo diferente com esse mesmo time, com esse mesmo elenco, mas eu acho que a maneira como conduziu toda a situação, ela desagradou de uma forma que essa diretoria ela não tem muito hábito de vir e ser muito sincera, né? Diretoria muito aberta, amadora. assim. Eles mal falam quando tem alguma crise, assim. Então, para o torcedor não ficou claro se foi uma decisão tomada no sentido de a gente tá aqui abrindo mão, talvez, dos títulos para poder ter alguma coisa diferente no time. A gente quer alguma coisa nova e a gente está apostando nisso, então não tem problema se não vencer mundial, enfim, o que for disputar. Mas eu acho que é do Vitor, eu acho que a forma como desmontou tudo que já tinha e com o aval da diretoria. Você falou uma coisa, eu queria passar para vocês, o Paquera falou trocar o Dorival, direito e tal, e eu me lembro que quando houve a troca, você não disse que era o que você faria, mas disse, enquanto muita gente achou um caos, você falou, cara, eu entendo um clube trocar, querer, ter ambições, achar que dá para fazer mais e tudo mais. A gente tá no meio de abril, nem no meio de abril. Te surpreende o Flamengo ser isso? E eu não me refiro nem só a perder os títulos. Quando eu digo ser isso, é o futebol que a gente assiste, sim, pelo elenco que tem e pelo que a gente já viu que ele faz. Sim, eu acho que há uma diferença entre você fazer o errado e dar errado o que você fez. Eu acho que deu errado o que o Flamengo fez, sim. Não acho que tenha sido o fim do mundo o Flamengo trocar o técnico. As dúvidas que a diretoria do Flamengo tinha sobre a capacidade do Dorival retomar o bom nível do trabalho para 2023, eu também tinha. Então, de novo, não sei se eu faria a troca, porque não sei eu que tomo esse tipo de decisão, e eles têm muito mais elementos do que eu. Meu elemento é só o que eu vejo dentro de campo. Eles têm muito mais elementos. Mas a dúvida que eles tiveram sobre a durabilidade desse trabalho do alto nível, eu também tinha. Por isso que eu julguei compreensível o movimento de troca. Mas está muito claro que foi uma catástrofe. O resultado disso foi uma catástrofe. Mas eu separo entre
o Flamengo Manda o fez Dorival embora errado em demitir o e Dorival, pega eu não esse digo isso. treinador Mas deu errado o que o Flamengo fez, ruim está muito do claro. Corinthians. Vitor Pereira vai ser Já lembrado vem de lá para brigado sempre como um dos, se não o pior técnico da com o história jogador do do Corinthians, da com a história do torcida. Flamengo. Talvez não ganhe Agora o esse Marco Braz tem que pagar porque o essa trabalho multa do durou a bolso temporada dele. inteira. Põe Foi um na conta do trabalho Marco curto se a Braz. gente pensar que o campeonato estadual começa na primeira quinzena de Alguém tem que janeiro, parar a o gente tá Marco virando no mês Braz. de abril, Marco Braz não pode dá sair, 3 meses de trabalho no máximo. sair Né? contratando Isso é muito pouco para você rotular o que é o tudo que não que é. ele Mas esse vê pela período à frente. frente do Flamengo é um dos piores períodos da história do Flamengo para um técnico. Um cara que chega com a expectativa que ele chegou, com o elenco que ele teve, e não bate. Então, assim, ele fracassa no Mundial, não bate nem a final. Ele perde a Supercopa, ele perde Recopa em casa. Até a Taça Guanabara, que não devia valer de nada, ele perde clássico pro Vasco Não é na treinador fase de pro Flamengo, classificação. não. O Vasco no momento de transição. E ele perde o Campeonato Carioca Nunca tendo foi. construído a vantagem de 2-0. E Esses ele jogadores- perde na estreia da jogadores Libertadores com um não time quiseram frágil como o jogar. Alcas, em que ele chama a responsabilidade. O jogador colocando o time entregava em os campo. jogos. Então, assim, ele vai ser lembrado como um dos, se não o pior técnico da derrubar história ele. do Flamengo. Não que ele seja, tecnicamente, porque eu não acho que ele é mau treinador. Mas o período dele à frente do Flamengo é um dos piores períodos que um técnico poderia ter à frente de um time com essa Verdade. missão que o Flamengo tem. Mas eu acho que a pergunta, ela tem que, sim, tá muito claro que esse período foi uma tragédia, foi um fracasso absoluto, retumbante, ele vai embora e não vai ser lembrado nunca por qualquer mérito que esse trabalho tenha tido. Mas eu acho que a reflexão tem que ser mais ampla. Por que é que o Flamengo não consegue ter uma temporada boa? Não consegue ter uma temporada. O Flamengo é um time, esse Flamengo, vencedor histórico, ele é um time de semestre. É um time que começa em maio, junho, segundo semestre histórico. O primeiro semestre é sempre uma tragédia. Só não foi em 2020, que era a sequência do Jorge Jesus, quando ele foi embora. Talvez, se ele ficasse, a gente veria o Flamengo ganhando 2 anos seguidos, temporada inteira. Talvez. Mas em 19 não foi. O Abel caiu, veio o Mister. Aí em 2020 ele foi embora, o Domi não ficou, terminou no Rogério. E não terminou agradando, né? O Flamengo foi campeão com muitas críticas. 2021, o Rogério cai, não é um bom primeiro semestre, o Renato pega. 2022, o Paulo Souza cai, vem o Dorival Júnior e as coisas melhoram. E agora essa tragédia com o Vitor Pereira, e não sabemos qual será o futuro do Flamengo. Treinador. Eu acho que a pergunta que tem que ser feita é mais do que só sobre o Vitor Pereira. Tem que acabar com por isso. que é que o Flamengo, com o projeto ambicioso que tem, com a excelente estrutura administrativa que tem, com o excelente elenco que tem, não consegue ter uma temporada boa. Eu acho que isso diz mais sobre quem toma decisões no departamento de futebol do que propriamente sobre quem comanda bem ou mal o time dentro do campo. Vitor Pereira / Flamengo, mas agora focando muito nessa questão do comando, ou até na diretoria de troca, condução de crise e tudo mais, ou estimulação, né, de estímulo de crise. Queria te ouvir, André. Pois é.